Reverendíssimo Padre Flauney, nosso amado pároco, seminaristas presentes nesta celebração, um agradecimento ao seminarista Luiz Henrique pela coordenação da nossa cerimônia. Amados catequistas, irmãos e irmãs, queridos crismandos, queridas famílias, padrinhos, catequistas e fiéis desta paróquia dedicada a São Sebastião, aqui no coração da nossa igreja de Formosa. Nesta noite de graça, celebrais na igreja do Senhor o sacramento da confirmação. Momento solene em que vós, filhos e filhas de Deus, recebereis a plenitude do dom do Espírito Santo. Sinal visível da vossa maturidade cristã e do compromisso com a fé católica. Embora as leituras de hoje proclamadas sejam tiradas da liturgia de Pentecostes, esta é uma santa missa votiva, em que se confere o selo do Espírito Santo àqueles que hoje se apresentam como candidatos ao crisma. Na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, escutastes como o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, não para mantê-los no conforto do cenáculo, mas para lançá-los corajosamente ao anúncio do Evangelho. Também vós, ao receberdes o mesmo Espírito, sois chamados a sair da acomodação e a testemunhar em favor e com fervor a fé que recebeste no batismo dentro desse mundo complexo no qual vivemos. Viveis tempos difíceis. A cultura que vos cerca tornou-se hostil aos valores cristãos. Promove-se o relativismo, que nega a verdade, a ideologia woke, que deturpa a moral e destrói a identidade das pessoas, exclusivo dos jovens, e o marxismo cultural, que combate a família, a igreja, promove a ideologia de gênero e destrói tudo aquilo que é santo. Diante desse cenário, só o Espírito Santo pode dar-vos clareza, coragem e discernimento, como ensinou para nós o Papa Leão XIII, lá no final do século XIX. Onde o Espírito Santo está presente, ali está a verdade. Onde ele habita, ali não há espaço para o engano. Um católico crismado jamais poderia se deixar enganar pelas misérias deste mundo. Por tudo isso que nós estamos vivendo, de mentira, nessa nossa nação, no governo, nos poderes da República. Homens e mulheres batizados, mas que ao chegar ao poder esquece o povo para trabalhar em favor das suas benesses. Onde se tem o Espírito Santo, não se pode pensar no controle, na censura, porque o Espírito Santo de Jesus nos torna livres. E o Brasil caminha num sentido de exceção, trazendo uma censura terrível à liberdade de expressão e ao verdadeiro pensamento, que a grande imprensa podre, que se tornou um chiqueiro de imundície, jamais vai dizer a verdade. Até bem pouco tempo, nós éramos orientados por esta televisão que se tornou um galinheiro de mentira, um puleiro de imundície,
que todos vocês sabem a qual é. Deixai-vos conduzir pelo Espírito da verdade. João 16:13. Nosso Senhor não vos deixará confundidos. Ele vos formará por dentro, vos ensinará a viver como filhos da luz, vos dará, meus irmãos, firmeza no meio das tempestades e alegria no meio das provações. Na carta que nós escutamos de São Paulo aos Gálatas, o apóstolo recorda a todos vós que viver segundo o Espírito é rejeitar os desejos da carne, ou seja, o egoísmo, a impureza, a violência e a mentira. Os frutos do Espírito que deveis buscar com ardor são caridade, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio de vós mesmos, como está em Gálatas 5. Mas como despertar esses frutos em nós, especialmente vós que hoje recebereis o sacramento da Crisma? Como permitir que o Espírito Santo atue com liberdade em vós? O próprio Senhor Jesus nos deu a chave do Evangelho que ouvistes. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, o defensor não virá a vós. Mas se eu me for, eu vô-lo enviarei. E quando ele vier, vos conduzirá à plena verdade. Cristo, meus irmãos, subiu ao céu, mas deixou convosco o Espírito Santo, não como lembrança vaga, mas como presença viva e transformadora de nossas almas, de nossos corações. É por isso que a Santa Igreja reconhece, desde suas origens, a graça do chamado batismo no Espírito Santo. Não como um novo sacramento, mas como uma renovação pessoal da graça do batismo e da crisma. Um despertar dos dons que já foram impressos em vossas almas. Muitos de vós receberam o Espírito, mas ainda não o deixastes agir livremente em vós. Esse batismo espiritual é o momento em que, pela escuta da palavra, pela oração fervorosa, pelo louvor sincero, vos deixais que o Espírito Santo levante em vós, caríssimos, os carismas adormecidos, hibernados, talentos inertes, graças ainda não cultivadas. Hoje, ao receberdes este sacramento, abri vossos corações a essa experiência de renovação interior. Deixai que o Espírito que vos marcou com o selo de Cristo vos inflame com o amor novo, com zelo missionário, com alegria verdadeira. Não resistais, meus queridos irmãos, à ação do Paráclito. Rezai, suplicai, cantai com fé. Ele vos surpreenderá com sua força e sua suavidade. Ele fará em vós o que vós sozinhos jamais conseguireis realizar. Ao receberdes, queridos jovens, hoje a unção do Santo Crisma, sois chamados a assumir publicamente a vossa fé e a viver como testemunhas de Cristo no mundo. Não fostes escolhidos para a passividade,
mas para o combate espiritual. O Espírito que sobre vós repousa é o Espírito de fortaleza, de piedade, de temor de Deus e de sabedoria. Como ensinava São Cirilo de Jerusalém no século IV. Assim como a chuva penetra a terra, o Espírito penetra a alma fiel. Ele a ilumina, a purifica e a transforma. Ele não vem para destruir, mas para renovar. Que belo ensinamento desse padre da igreja para nós nesta noite. Mas lembrai-vos, o Espírito Santo não atua onde não há abertura. Se o coração está fechado, Deus não vai abri-lo, porque Ele respeita a vossa liberdade e quer que vós mesmos esforces por abrirdes os vossos corações ao que Ele quer realizar. Somente a liberdade responsável é a chave para que vós possais abrirdes os vossos corações e receber o dom do Espírito Santo. Por isso, se quiserdes que a vossa vida cristã católica floresça, deveis alimentar-vos da palavra de Deus, da adoração, da Eucaristia e do serviço à igreja. É na vida comunitária que crescereis na fé e resistireis às tentações desse mundo medonho que explora a juventude, que anestesia o coração dos nécios, dos que não querem pensar, dos que não querem ler. Aí fica fácil você entrar na TV do galinheiro e deixar a sua cabeça ser toda ela alucinada por estas besteiras de um sistema podre que nós estamos vivendo, de um desgoverno que a cada momento arranca o sangue dos pobres, inclusive roubando dos aposentados, que não vão receber certamente de volta esse dinheiro. E agora, estendendo os tentáculos a outros ramos da sociedade, que nós só temos que gemer e rezar com esperança para que um dia essa lama podre que está sobre o nosso país possa se escorregar para o limbo do esquecimento e da imemória desta nação. E é com grande alegria que esta paróquia São Sebastião se torna também para vós um lugar privilegiado de adoração e amor ao Santíssimo Sacramento do altar. Aqui na presença de Jesus Eucarístico, real, presente em corpo, sangue, alma e divindade, vós podereis renovar diariamente a unção recebida hoje. Quem foi crismado não pode viver distante da Eucaristia. Um católico que não vai à missa aos domingos, ele só tende a tornar um vaso que não dá flores, um sino rachado que já não retine. Católico precisa ser católico de verdade, não católico de IBGE. Católico de verdade, católico que adora, que confessa, que comunga Jesus Eucarístico. Se vós que hoje vão agora ser desassinalados com a unção do crisma, não perseverardes neste chamado do Senhor para a missa dominical, para a confissão, para a vida na graça, para a refutação ao pecado, não sereis agraciados com a salvação que Deus tem reservada para vós. A nossa salvação depende disso. Católico relaxado, que não paga o que deve,
Católico que vive no adultério, na imundície, na pornografia, no roubo, na mentira, na corrupção. Está cheia essa república nossa decadente, falida, está cheia de gente batizada, de católicos, mas que não comungam, que não confessam, por isso tem coragem de roubar. E rouba desafortunadamente. Que não é novidade, todo mundo já sabia que ia ser assim. Aonde essa gente vai passar a vida eterna? Onde? Se você não cumpre com aquilo que é a verdade, se não honra o batismo que recebeu, onde vai passar a vida eterna essa gente? Mas vós deveis ser diferentes. Vós, católicos, deveis ter uma vida combativa contra essas realidades imundas, miseráveis, que conduz as almas para o fosso da condenação. Digo-vos, eu acredito na existência do demônio, na existência do inferno e do céu. Isso que vos prego nesta noite está dentro do meu coração, com o ritmo da certeza imartelável. Porque um bispo não pode pregar aquilo que ele não acredita. E quando a gente é escolhido bispo, você faz um juramento diante do Santíssimo Sacramento de dizer a verdade da fé para o povo. Por isso o que vos prego hoje é a verdade de Deus, deixada por Cristo na igreja, e é a verdade, somente ela capaz de vos oferecerdes a luz perpétua da imortalidade com Deus. Esse nosso mundo, ele é rápido e passageiro. Omnia é transeunte, tudo passa. Nós somos eviternos, não somos eternos. Mas vós, por graça do batismo, sois criados por Deus e agora ungidos na crisma para a eternidade. Porque Deus não teve princípio nem terá fim. É eterno. Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. E nós somos criaturas suas. E todos aqui foram criados por Deus para a eternidade. Cristo, meus queridos crismandos, vos espera no silêncio do altar, para vos fortalecer, consolar, transformar. A adoração perpétua é a escola de santidade, fornalha de vocações, cura das feridas e fonte inesgotável da paz interior. Aproveitai, meus queridos irmãos, este tesouro com reverência e fidelidade que esta paróquia oferece-vos 24 horas por dia. Aos pais, padrinhos e catequistas digo: vós tendes agora o dever de continuar sustentando estes jovens com vosso testemunho, vossa presença, vossa oração. Eles precisam de exemplos vivos, não apenas de conselhos, que vejam em vós cristãos verdadeiros, fiéis e comprometidos. A esta comunidade paroquial dedicada a São Sebastião, taumaturgo, grande santo mártir da igreja primitiva, peço que continue tendo lugar de acolhida, formação e firmeza na doutrina.
Parabéns, Padre Flaune, ao senhor e aos seus conselhos de liderança, por oferecerdes ao povo desta paróquia o remédio mais adequado para a salvação eterna, Jesus, na Eucaristia, diversas vezes celebrado durante o dia e nos intervalos das celebrações presente, dioturnamente, para que as almas sedentas venham aqui adorá-lo. Sede, meu caro Padre, catequistas e lideranças desta paróquia, para estes jovens um campo de missão, de testemunho, um refúgio espiritual e uma escola de santidade pelo testemunho vosso. E a todos reitero, confiai-vos todos à intercessão de Maria Santíssima, a esposa do Espírito Santo, que ela vos ensine a docilidade à voz de Deus, o silêncio fecundo da oração, a firmeza diante do erro e a alegria do servir. Que o Espírito Santo, que hoje recebeis pela imposição das mãos do bispo e do sacerdote, e pela unção do Santo Crisma, vos fortaleça, queridos filhos e filhas, para que vivais como filhos da luz, em fidelidade, coragem e alegria, assim seja. Amém.